estou focada muito em mostrar para as mulheres o poder que elas têm de transformação, de mudança, né? Então tem muito vídeo lá no feed. Para vocês que entraram, compartilha com as suas esposas, namoradas, né, mãe, amigas, né, primas, porque o que nós vamos ver aqui hoje, o que eu venho aqui falar sempre, é da transformação de vida que eu tive. Então, deixe-me me apresentar. Eu sou Adri Andrade, tenho 52 anos, casada há 34 anos, mãe de 2 filhos, avó de 2 filhos, de 2 netos. E eu sou uma mulher, esposa, mãe, filha, amiga, que está aqui para compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu venho buscando para transformar, para melhorar a minha vida. Então eu estou hoje trabalhando com mulheres, ajudando mulheres a se reconectarem com a sua nova versão, sendo seguras e com equilíbrio nas suas escolhas. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês o que é, do que se trata esse reconectar, buscar entender o que se passa na vida. Então, para quem não me conhece, eu venho buscando conhecimento, entender das emoções desde 2013, 2015, quando eu tive crises de pânico. E aí eu queria entender, porque eu sou muito curiosa, entender o porquê. Qual era o sentido daquilo? Eu estava bem na saúde, eu estava bem na minha relação, no meu casamento, com os meus filhos, mas por que estava acontecendo aquilo comigo? Aquela sensação de morte, de medo, de desespero, de não ir a lugares de medo, de passar mal e não ser socorrida. Então eu entendi que algo não estava bom, então precisava de atenção. Então a maioria das pessoas precisam ficar atentos com o seu corpo, com os sentimentos, com o que você está pensando, falando, né? Porque tudo isso tem fundamento. Então nós temos que ser curiosos e buscar entender o que é que estava acontecendo. E aí eu entendi que tudo aquilo que eu estava vivendo era emoções que não estavam me deixando ter qualidade de vida. Então, a partir daquele momento que eu comecei a entender que aquilo que eu sentia não era doença de corpo, e sim da mente, as emoções, eu fui buscar conhecimento, ler livros, buscar entender os porquês. Então, nessa minha busca, eu fui entender que a gente pode, né, reconectar, que nós podemos buscar viver melhor e sermos melhor, fortalecendo a nossa autoestima, a nossa essência, o nosso amor próprio. Eu entendi que para eu ajudar as pessoas da minha família, eu precisava estar bem comigo mesma. E naquele momento eu estava sensível, eu estava com medo, eu estava achando que eu não iria sobreviver, porque o pânico faz isso com as pessoas. E aí, com tudo isso, com o meu esgotamento emocional, eu fui ver que as minhas forças estavam acabando. Então, por isso que eu estou aqui hoje para falar para você, mulher, que nós podemos ser melhores, que nós podemos entender quais as doenças emocionais, físicas que nós temos, que a gente pode curar, que nós podemos sim ser melhores. E aí, quando foi lá em 2013, 2015, quando começou a minha jornada, o meu processo de cura, de entender do que se passava, comecei a ver que eu poderia mudar e que eu não precisava viver daquela forma. E aí eu entendi os porquês, os desafios, né? E entender como ser melhor, como eu poderia entender e traçar um plano melhor para a minha vida. E através de um livro, de uma leitura, eu entendi que eu era a única responsável por mudar a minha vida. Eu não poderia mudar as pessoas, eu poderia mudar somente a minha vida, tudo aquilo que eu estava vivendo, porque eu era responsável. Ninguém iria mudar por mim, teria que ser eu mesma.
E aí, quando eu comecei a entender tudo aquilo, eu percebi e eu aprendi que nós temos uma tal de crenças na nossa vida, que é tudo aquilo que eu ouvi, vi e senti desde quando a gente foi concebida. E isso traz traumas, traz feridas, formam crenças. Aquela crença de achar que não é merecedora, aquela crença de achar que não é capaz, aquela crença de se achar feia, aquela crença de achar que dinheiro é sujo. Então, temos várias crenças instaladas na nossa vida. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu vai formando crenças. E essas crenças é o que nos deixa para baixo, é o que nos define a nossa vida. Então, nós temos que estar atentos para viver o melhor e também entender que nós podemos sim fazer novas crenças, construir novas crenças. Então, tudo aquilo, que eu estava vivendo, eu entendi que tinha marcado a minha vida. Mas aí eu fazia a pergunta: como eu iria fazer diferente e melhorar a minha vida? E foi aí que eu fui buscar, entender e reconstruir as minhas crenças, aquilo tudo que estava me travando e que estava me deixando doente. E Deus, com toda a sua bondade, deu a inteligência para o homem. E aí teve homens, alguns estudiosos que foram estudar sobre inteligência emocional. É tudo aquilo que te deixa para trás, é tudo aquilo que te deixa doente. Através da inteligência emocional, nós podemos trazer consciência, clareza e mudar a nossa vida. Então, essa minha jornada é para reconectar você, mulher, para buscar a sua nova versão, entender que você pode ter uma nova versão, sentir-se mais segura e ter equilíbrio nas suas escolhas, não ficar com medo, insegura, porque dentro do nosso curso, o Poder Feminino Ativado, nós trabalhamos esse fortalecimento, essa base, a sua identidade. Então, nós vamos fazer aqui uma série de lives falando sobre pontos que a gente se aprofunda lá dentro do Poder Feminino Ativado. Mas hoje, essa live, esse convite que eu fiz aqui para vocês é para mostrar que você pode melhorar, que você pode ser melhor, porque quando a gente decide, as coisas começam a encaminhar, a dar certo. Mas voltando aqui, falando de inteligência emocional, que graças a Deus, Deus deu a inteligência ao homem, então eles começaram a entender os porquês das emoções negativas, daquelas crenças que tinham sido reprogramadas e crenças que nos destrói, crenças que não deixam a gente viver o melhor. Mas e aí, como eu faço? Então, cada dia aqui eu vou dar uma dica para você começar a colocar na sua vida. E lembrando que dentro do nosso curso Poder Feminino Ativado, nós fazemos lá dentro mais aprofundado. Fazemos cura, reprogramação, fazemos muitas coisas que vai ajudar vocês, como ajuda várias mulheres lá dentro. Então, o primeiro ponto que eu convido para você nesta noite é entender as suas emoções. Ficar atenta o tempo todo. É vigilante, é vigiar 24 horas. Tudo aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, o que você está comunicando. Porque essas três coisas, elas são ligadas. Uma fala do que a outra está fazendo. O que a mente pensa, o coração sente e a boca começa a proclamar. Então, trazer consciência. O que é que você está falando? O que é que você está pensando e sentindo? Isso também pode construir uma crença. E aí, essa crença, elas ficam marcadas lá atrás. Mas e aí, como eu faço para que essa crença antiga acabe? Liberando perdão. Muitas pessoas brincam comigo e falam assim: mas como nós vamos fazer? Não dá para voltar lá no passado. E a gente nem quer voltar lá no passado, porque na verdade a consciência que você tem hoje, se você voltar lá atrás, você não terá ela, você vai repetir o mesmo erro da mesma forma.
Então, o primeiro passo é você trazer consciência e você entender que tudo isso que você está vivendo é algo de ruim que ficou marcado na sua vida, lá na sua infância, de forte impacto emocional, ou por repetição, ou por quando você fica falando, sentindo, né, e pensando naquilo. Então, nós temos que estar atentos para fazer o nosso melhor. E aí, quando a gente entende que aquilo fez mal, então a gente precisa liberar perdão. E lá na palavra do Senhor, ele nos fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, então é muitas vezes. Então, quando você trouxer consciência de algo ruim que aconteceu na sua vida, você vai começar a pedir perdão, ou você pode escrever uma carta, depois você pode ler essa carta e refazê-la no positivo, depois você pode queimar como se tivesse acabado e liberado o perdão no aquilo. Mas como eu estou falando, lá no nosso curso nós vamos te ensinar da forma correta, da forma mais profunda para você fazer perfeitamente. E aí, quando a gente trabalha o perdão, aí nós podemos começar a pensar em construir uma crença positiva. Essa crença positiva, você vai modelar e você vai sentir, pensar e falar no que você quer para a sua vida. E eu sempre falo, aquela visão de futuro que você quer, você pode criar uma crença visualizando aquilo que você quer. Então a gente sempre fala, quando você tem uma visão e que aquilo que você quer viver, você tem um foco aonde que você quer chegar. Eu tenho aqui algumas visões, já tenho algumas que já foram realizadas, mas eu continuo tendo aquilo que eu quero para minha vida. Então, sempre lembrar de trabalhar o perdão e também construir uma nova crença. Então, como é que eu vou reconstruir ou como eu vou construir uma nova crença? Vamos imaginar que você vai falar assim: o fulano, a Maria merece um carro. Eu não mereço. Por que você não merece? Porque lá atrás alguém falou para você que você não merecia aquele carro, que só a pessoa que tem dinheiro que consegue um carro. Mas não é dessa forma. Deus criou o mundo para nós com abundância e todos nós podemos construir e realizar sonhos. Só que, de repente, aquela mulher, aquela pessoa que conseguiu o carro, ela estava com aquela visão dela focada naquilo para ela conseguir. E de repente o seu sonho não está sendo o principal que você quer na sua vida. Então tá tudo bem. Nesse ponto, espero que vocês tenham entendido. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que sentir capaz de entender que eu mereço e que eu consigo. Então, o que eu vou fazer? Qual é a minha capacidade de fazer um trabalho, fazer o meu melhor no meu trabalho, no meu serviço, para que eu me sinta capaz e também merecedora de ter aquele carro. Então, veja só, nós precisamos de 3 bases. Nós temos uma pirâmide. A pirâmide do ser, que é a nossa base, que é a nossa identidade. Que quando você não se sente a sua base, que você pode, que você é filha amada do Senhor, nós vamos também trabalhar essa base para fortalecer, entender que você pode sim ter o que você deseja dentro dos princípios e valores do Senhor, que tudo que Ele nos fala, e entender que você tem a capacidade de fazer aquilo, tornar aquilo real. E depois nós temos o ter, que é o merecimento, porque quando eu entendo que eu sou filha amada do Pai, e que eu sou capaz de trabalhar, de fazer o meu melhor, então eu chego lá em cima e aí eu vou conseguir comprar aquele carro. Espero que você tenha entendido, mas lá no nosso curso Poder Feminino Ativado eu vou te explicar da melhor forma. Bom, para nós aperfeiçoarmos e cada dia falarmos um pouquinho aqui, para não ficar muito longo essa nossa live, esse vídeo que vai ficar salvo
lá no feed, eu quero falar para você o seguinte: no dia 28 de agosto, às 20 horas, nós vamos fazer um evento aqui mesmo, só que no YouTube, um canal fechado, que somente quem tiver o link vai poder participar, porque lá eu vou aprofundar melhor para você entender como funciona essa mudança, essa reprogramação e outras coisas que a gente trabalha dentro do nosso curso. Mas para você participar, tem que se inscrever. Então, na hora que terminar aqui, você vai lá na bio e tem um link. É só você clicar lá que você vai se inscrever para participar desse evento que é de um grupo fechado no dia 28/8. Lá nós vamos falar do despertar da mulher segura. Por que mulher? É porque é onde eu me identifico. E eu consigo ajudar mais mulheres a ter esse despertar, mudar a sua vida, trazer consciência de muitas bênçãos que ela pode estar vivendo. E muitas já estão vivendo e muitas já viveram porque eu consegui colocar na cabeça delas que elas sim podem melhorar. Mas é tudo consciência, é constância, é treino. Lembra de eu falar? Treinando até se tornar. Bom, mas para você quiser participar desse evento, vai lá e faz a sua inscrição. Se tiver algum problema, você me chama aqui no direct que eu mando o link para você. Mas aí, para participar desse evento, nós vamos lá dentro falar demais sobre a reprogramação de crenças, entender melhor os traumas, as feridas. Então vai ser muito bom esse encontro. Mas até chegar o dia 28 de agosto, eu vou estar aqui todos os dias às 20h30 e cada dia eu vou falar algo que vai te chamar a atenção, que você vai entender que você sim pode viver o melhor e vai conseguir mudar a sua vida. Eu sou prova viva que as coisas podem mudar, desde quando você tenha responsabilidade, constância para fazer o seu melhor. E aí, lá no nosso evento, do dia 28, nós vamos trazer consciência das suas emoções e o poder que temos de mudar a nossa vida. Muitas vezes a gente fica só reclamando, lamuriando, mas a gente não toma uma atitude. E transformação sem ação não acontece. Não adianta eu só falar e não fazer. Eu tenho que partir para a ação. Eu quero aquela mulher que eu citei no início, ela quer aquele carro. Ela vai comprar aquele carro. Mas o que ela está fazendo? Ela está trabalhando, ela está economizando, ela está privando de algo para alcançar aquele objetivo, porque nada vai cair do céu. Deus dá tudo para nós, mas também nós temos que buscar e alcançar aquilo que a gente tanto deseja na nossa vida. Então, lá dentro do nosso encontro do dia 28, eu vou mostrar como fazer, como vai ser a sua vida transformada com simples ações diárias. Então, não é coisas difíceis que você precisa de horas para treinar, não. É questão de 5, 10 minutinhos do seu dia que você colocando em prática, você vai ter grandes resultados positivos na sua vida. E aí eu vou mostrar, como eu fiz isso na minha vida, quais foram as ações que eu fiz na minha vida, que hoje eu estou colhendo os frutos. Porque para muitos que já me conhecem, entende que para eu estar aqui hoje, eu abri mão de muitas coisas. E eu estou construindo de tijolinho por tijolinho para me alcançar o meu sonho. E não vai ser da noite para o dia, vai ser uma construção para que eu consiga alcançar mais mulheres, para transformar as suas vidas, transformar as suas famílias, os seus lares, e entender que nós não podemos mudar ninguém, que nós podemos somente mudar nós mesmas. E aí, o link já está na bio. Encerrando aqui, eu espero que você vá lá e faça a sua inscrição para garantir a sua vaga. E também tem um número de WhatsApp. Se inscreva lá e entra no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp você vai ter contato direto comigo. E aí a gente pode conversar, pode tirar dúvidas. E vai ser muito bom ter você comigo lá.
E eu falei para você do primeiro ponto, que é ter consciência e começar a trabalhar o perdão. Amanhã eu vou mostrar para você como criar uma nova crença. Nós vamos trazer um exemplo aqui que vai ser muito fácil de você fazer na sua vida. Passar o segundo passo para reprogramar e para criar uma nova crença. Então, espero que você que tenha ficado aqui comigo e para os que assistirem depois, compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas para vir assistirem às nossas lives até o dia 28 e que também elas façam a sua inscrição para participar com a gente do dia 28 do nosso Despertar da Mulher Segura. Então, beijo, Deus abençoe a noite de vocês.